Olá, eu sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e esta é a 7ª aula do curso de Desenho Técnico. Nesta aula nós vamos falar sobre escalas. O que são escalas, para que servem, como utilizá-las. É um assunto bastante interessante, bastante importante para quem quer trabalhar com desenho. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns desenhos em tamanho real. Vejam que eu desenhei aqui uma caneta, essa caneta aqui eu coloquei aí, desenhei essa pilha aqui, desenhei esse componente que ele chama transistor, desenhei um diodo e desenhei aqui do lado do diodo um resistor SMD, que é um componente muito pequenininho, que ele é usado para aparelhos eletrônicos bem pequenos, como celulares, por exemplo. Então veja que alguns desenhos, desenhar em tamanho real, você consegue visualizar bem ele, como a caneta, a pilha, até o transistor aqui, dá para você visualizar bem. O diodo já começa a ficar mais difícil e o resistor você não consegue visualizar. Também existem algumas coisas que você não consegue desenhar num espaço pequeno. Por exemplo, você vai desenhar uma ponte, um carro. Como que caberia um carro numa folha de papel? Você não conseguiria desenhar ele em tamanho real, cabendo na folha de papel, né? Então muitos objetos não podem ser representados em tamanho real, sejam eles muito pequenos, porque nós não conseguimos enxergar, ou muito grandes, porque não caberiam na folha de papel. Alguns objetos, então, eles precisam ser ampliados, e aí nós falamos que nós vamos usar uma escala de ampliação. Outros objetos precisam ser reduzidos, aí nós usamos a escala de redução. Vamos ver aí alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho mais. Vejam aqui, ó, um objeto, um retângulo, vamos dizer que ele seja o tamanho real dele. Talvez uma caixinha de fósforo, algo assim, tá? 20 milímetros por 40 milímetros. Seria 2 centímetros por 4 centímetros, mais ou menos. Vamos imaginar que esse objeto que está aí desenhado, ele está em tamanho real. Aqui eu peguei esse objeto e reduzi ele. Eu coloquei um tamanho, a metade do tamanho real. Vejam que onde é 20 eu coloquei 10, que é metade, e onde é 40 eu coloquei 20. Mas vejam que eu mantive a proporção. O 40 aqui é o dobro de 20. Aqui o 20 é o dobro de 10. Então as proporções do objeto se mantiveram iguais, né? 2 para 1 aqui, ó. Vamos ver esse outro aqui agora. Esse objeto eu peguei o tamanho real e multipliquei por 2. Eu ampliei ele. Onde é 40 eu coloquei 80 e onde é 20 eu coloquei 40. Mais uma vez eu mantive a proporção. O 80 é o dobro do 40. Então nos três aqui, o que há de comum é que as proporções entre esse comprimento e essa altura são iguais. Eu posso dizer que são os mesmos objetos, só que em escalas diferentes. Então está aqui, ó. Trabalhar com escala é manter as proporções do objeto, né? Porém representando de uma forma reduzida ou ampliada. E eu tenho três escalas, três tipos de escalas, vamos dizer assim. A escala natural, que seria essa primeira aqui. A escala de redução, que seria essa daqui. E a escala de ampliação, que seria essa outra aqui. Agora vamos ver um exemplo aqui de escala natural. Como eu mostrei para vocês, a caneta, eu desenhei ela na escala real dela, que a gente chama de escala natural. As medidas que estão aí mostrando para vocês são as medidas que, se eu pegar uma régua aqui, eu vou conseguir medir exatamente o que está aí. Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui.
Tem, ó. Se eu pegar essa régua e colocar aqui, eu vou encontrar as medidas que eu coloquei aqui no desenho. 124 milímetros, 14, 38. Tudo bem? Então essa é a escala natural. O tamanho do desenho é igual ao tamanho real da peça. Deve ser indicado a escala em que um desenho foi feito. Aqui eu estou indicando a escala que o desenho foi feito. Ó. ESC é a abreviação de escala. E a escala natural deve ser indicado sempre 1 por 1. Então eu tenho sempre aqui indicado 1 por 1. Tudo bem? Vamos ver agora a escala de redução. Imaginem esse desenho agora, que é um cômodo de uma casa, por exemplo. Ele tem 5 metros aqui por 4 metros aqui. 4.000 milímetros por 5.000 milímetros. Por isso que está 5.000 e 4.000. E aqui 800 milímetros é 80 centímetros, o tamanho da porta. Aqui eu estou mostrando a escala 1 para 100. O tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho real da peça. As medidas são 100 vezes, é 1 para 100, né, que está aqui. As medidas são 100 vezes menores que as medidas reais do cômodo desenhado. Se eu pegar esse desenho aqui no papel e for com a régua, eu vou medir, onde está 5.000, eu vou medir 50. E onde está 4.000, eu vou medir 40. Para ter o tamanho real da peça, eu tenho que multiplicar pelo valor que está aqui na escala, que é o valor de 100. Então 40 vezes 100 dá 4.000. 50 vezes 100 dá 5.000. Então se eu pegar o desenho aqui, ó, eu tenho ele aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Ele está aqui na minha folha de papel. Se eu vier aqui e medir aonde está 5.000, não sei se vocês vão conseguir ver. Espera aí, tá ruim para vocês verem. Para cá. Vocês vão medir 50 aqui. E nessa daqui, vocês medem 40. Então, no papel, eu reduzi o tamanho real desse cômodo para ele caber na folha. Quando eu meço na folha, eu tenho que olhar a escala. Qual é o tamanho real daqui? Se eu vou imaginar que eu não tivesse aqui mostrando essas medidas, né? Eu teria que vir com a régua, medir 50, multiplica por 100, dá o tamanho real, que é 5.000. Medir 40, multipliquei por 100, vai dar 4.000, que é o tamanho real. Medir aqui 8 com a régua, vezes 100, 800, que é o tamanho real da porta. Na escala de redução, o numeral à esquerda é sempre igual a 1, e o da direita é sempre maior que 1. Por quê? Porque eu sempre coloco desse lado por quanto eu tenho que fazer a multiplicação do valor medido para dar o valor real. Neste exemplo, lê-se 1 por 100, que é essa escala aqui, ó, 1 por 100. Vamos ver agora a escala de ampliação. Esse desenho aqui é aquele componente que eu falei para vocês, bem pequenininho, que é o resistor SMD. Aqui a escala está 50 para 1. O que eu tenho que fazer? O valor que eu medi com a régua aqui, eu tenho que dividir por 50 para achar o valor real. O tamanho do desenho técnico é maior que o tamanho real da peça. Então esse desenho aqui representa 50 vezes o tamanho real da pecinha. Aqui é o que eu falei para você, né? 50 vezes maior. Na escala de ampliação, o numeral à direita é sempre igual a 1
e o numeral da esquerda é sempre maior do que 1. Neste exemplo, lê-se 50 por 1. É sempre 1 por 1, 1 por 100, 50 por 1, né? Os dois pontos você vai ler por, né? Vou mostrar aqui agora para vocês uma folha de papel A4, que é igual essa folha que eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa folha que o pessoal fala sulfite, né? Que é folha de impressora. Aqui está o desenho da caneta na escala 1:1. Aqui está o desenho do cômodo da casa lá, do quarto, né? 1 por 100. E aqui está o desenho do resistor 50 por 1. 1 por 1, 1 por 100 e 50 por 1. Escala natural, escala de redução e escala de ampliação. Então é dessa forma que nós representamos em desenho técnico objetos muito grandes ou objetos muito pequenos. Resumindo aí então, alguns desenhos podem ser feitos em escala natural, como é o caso da caneta. Alguns precisam ser feitos em escala de redução, que é o caso de coisas muito grandes que não cabem no papel. E alguns desenhos precisam ser feitos em escala de ampliação, quando eles são muito pequenos para você visualizar, e quanto mais visualizar as medidas dele. Beleza? Algumas observações importantes para nós encerrarmos. Ó. Existem algumas escalas que são as recomendadas para nós usarmos. Você não pode usar, por exemplo, uma escala de ampliação 3,4 por 1, 7,2 por... Não, a gente não usa valores quebrados assim. A gente costuma usar valores padronizados. Ó. 2 por 1, 5 por 1, 10 por 1, 20 por 1, 50 por 1. Essas são as escalas de ampliação recomendadas. A escala natural só existe uma, que é 1 por 1. E as escalas de redução são 1 por 2, 1 por 5 e 1 por 10. E os múltiplos dela. Aqui também vocês viram que são múltiplos, né? Múltiplo de 2 é o 20, múltiplo de 5 é o 50. Aqui vão ser múltiplos de 2, 1 por 2, 1 por 20, 1 por 200 e 1 por 2000. E assim por diante, múltiplos de 5 e múltiplos de 10. Nós usamos essa daqui no desenho lá que nós fizemos, da casa, na escala de redução, e nós usamos essa daqui na escala de ampliação que nós fizemos para o resistor. De preferência, então, use essas escalas recomendadas, e aqui eu quero mostrar para vocês que a representação dos ângulos não muda com a escala. Por exemplo, aqui tem um desenho na escala 1:1. Vejam que esse ângulo aqui de 45 graus, ele não vai mudar quando eu representar numa escala diferente. Ó. Ele vai ter os mesmos 45 graus. Então, isso não muda nunca quando eu represento em escala. Beleza? Na próxima aula, nós vamos falar sobre padronização de folhas e dobras. Essa folha que nós trabalhamos nessa aula foi a folha A4, essa que eu mostrei agora há pouco para vocês. Vejam que existem folhas menores e folhas maiores. Ah, mas professor, hoje não se usa mais folha, hoje é tudo no computador. Provavelmente hoje ninguém mais desenha com caneta na folha. Só que eu já fiz muitos projetos elétricos que depois eu vou mandar para um eletricista ou para o pedreiro fazer lá na obra, no prédio ou na fábrica. Ele não vai estar com o notebook lá com ele ou com o computador embaixo do braço numa obra cheia de cimento, cal, areia, água. Ele vai andar com uma folha de papel dobrada de vários tamanhos, dependendo do tamanho do projeto, folhas maiores ou folhas menores. Por quê? Porque essa folha sujou, estragou, ele joga fora, manda imprimir uma outra. Um computador, um notebook, você não pode trabalhar no meio da sujeira, né? Então nós vamos falar sobre isso na próxima aula. É muito interessante a padronização que existe de folhas. Você não vai imprimir qualquer folha. E é importante você saber qual folha melhor você vai usar.
E além disso, depois de que você imprime essa folha, como que você dobra essa folha para ela ficar fácil de manusear? Então é isso que nós vamos conversar na próxima aula. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa aula agora de escalas, coloquem aí nas mensagens do vídeo. Anotem também aí se vocês têm alguma sugestão que vocês queiram que eu explique sobre desenho técnico. É importante esse feedback que vocês deixam aí para eu saber se vocês estão entendendo. Se vocês têm alguma outra sugestão, alguma crítica, coloquem aí que é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Deixa o seu like aí nesse vídeo, é muito importante para nós, porque o YouTube vai estar recomendando para outras pessoas. E, como eu falei, deixa aí um comentário para nós, que é muito importante a gente saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos, beleza? Eu agradeço muito a sua participação e espero você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.